Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, verso 20 e 21. Então se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou na terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O tema da mensagem: o adorador por excelência. E se lançou na terra e o adorou. Jó reagiu às fatalidades que lhe aconteceram com intensa aflição, mas também com humildade. Submeteu-se a Deus e continuou a adorá-lo em meio às mais severas adversidades. Posteriormente, Jó reagiu à calamidade ininterrupta, revelando dúvidas, ira e sentimento de isolamento de Deus. Mesmo nesse período de trevas, Jó não se voltou contra Deus. Todavia, expressou francamente diante dele suas queixas e sentimentos. O livro de Jó demonstra como o cristão fiel deve enfrentar os contratempos da vida, embora possamos enfrentar sofrimentos severos e aflições inexplicáveis. Devemos orar pedindo graça para aceitar o que Deus permitir que soframos, pedindo-lhe também a revelação e a compreensão do seu significado. Deus cuidará dos nossos confusos sentimentos e lamentos, se o levarmos a Ele, não com rebeldia, mas com sincera confiança nele, como um Deus amoroso. O livro revela que Deus aceitou bem as indagações de Jó e que no final declarou que Jó falara o que era justo. Capítulo 2, verso 3. Para o consumir sem causa. Jó, o sofredor inocente, prefigura tanto Jesus Cristo como todos os cristãos fiéis da nova aliança. Semelhantemente, Jó exemplifica a perseverança paciente na adversidade que um filho de Deus deve ter. Hebreus capítulo 11, onde muitos dos heróis da fé sofreram e morreram sem experimentarem livramento. Assim como Jó sofreu inocentemente por causa da sua integridade e lealdade a Deus, todos os cristãos fiéis também sofrerão de certo modo. O Novo Testamento declara que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verso 11. 3 amigos de Jó, ao saberem da adversidade de Jó, 3 de seus amigos vieram solidarizar-se com ele e confortá-lo. O livro de Jó
contém os diálogos entre eles e o sofredor. O ponto de vista deles expressa uma teologia popular, porém falha, pois criam que só coisas boas aconteciam aos fiéis, e ao passo que sofrimentos e lutas sempre indicam pecado na vida da pessoa. Fizeram um esforço sincero para ajudar Jó, procurando fazê-lo reconhecer algum pecado grave. Por fim, Deus o repreendeu pelo seu erro. Capítulo 3, verso 13. Então haverá repouso para mim. O conceito de sepultura para Jó era o de que um lugar de repouso. Não considerava como extinção, mas como um lugar de contínua existência pessoal. Capítulo 3, verso 25. O que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. O maior desejo de Jó era gozar da presença e favor de Deus. Agora acontecera aquilo que ele mais temia. Parecia que Deus o abandonara e ele não tinha a mínima ideia da razão disso. Mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Continuou orando a ele, rogando sua misericórdia e socorro. Capítulo 4, verso 1. Respondeu Elifas e disse... O capítulo 4 inicia o primeiro dos 3 ciclos principais de diálogos de Jó com Elifas, Bildade e Zofar. Na leitura desses diálogos, observe o seguinte: embora as palavras dos 3 amigos de Jó estejam registradas nas Escrituras, nem tudo que eles disseram é absolutamente correto. O Espírito Santo registrou suas palavras, mas não as inspirou. No final do livro, o próprio Deus declarou que boa parte daquilo que eles falaram não era bom. A teologia e a cosmovisão básicas desses conselheiros eram falhas. Capítulo 7, verso 1. Jó dirige-se a Deus. Jó deixou de lado seus amigos que não compreendiam o que ocorria e passou a orar ao seu Senhor. O principal assunto de Jó em todos os seus discursos era Deus. O coração de Jó nunca se apartou do Deus a quem ele amava. Verso 11. Na angústia do meu espírito, Jó repetidamente fala da angústia, da amargura do seu espírito e alma. Foi um homem que muito sofreu em todos os aspectos da vida. 1. Fisicamente, perder as suas riquezas, filhos e saúde. 2. Socialmente, ficou privado dos seus amigos e familiares. Sofreu zombaria do público e foi abandonado por amigos mais chegados. Espiritualmente, 3. Sentia-se abandonado por Deus.
crendo que o Senhor se voltava contra ele. Afligido em todos os sentidos, Jó experimentou uma imensa gama de emoções: ansiedade, incerteza, rejeição e traição, medo, solidão e desespero. Emoções que o levaram a desejar a morte. Capítulo 9, versículo 2. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó reconheceu que não poderia ser perfeitamente justo diante de Deus. Mesmo assim, de todo o coração e alma, tinha resistido ao mal e se desviado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos na beleza da tua santidade, porque toda honra, todo louvor, toda glória pertence a ti, meu Pai. Aí está, meu Deus, o início da história de Jó, Pai. O homem que temia ti era reto, meu Pai, se desviava do mal, e mesmo assim Satanás se levantou contra ele, meu Pai. Mas Jó adorou, Pai, mesmo diante de tanta tristeza, calamidade, ele pôde dizer: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja. Paizinho, tu és Deus grande e tremendo, ó Pai. Assim como tu deu graça para Jó, dá graça para a tua igreja, porque estamos vivendo o final dos tempos, ó Pai, e muitas coisas estão ainda por vir. Capacita a tua igreja, prepara a tua igreja, Pai, para não virar as costas para ti, meu Pai, quando a situação piorar, mas falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Liberta a tua igreja, desperta teu povo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos seus governantes, em o nome de Jesus, amém.